Sabe aquela sensação de cansaço só de pensar em começar mais uma dieta na segunda-feira? Pois é, se isso soa familiar, essa análise é exatamente para quem já passou por isso. A gente vai mergulhar fundo na neurociência para entender por quê, e estatisticamente 95% das dietas falham. E mais importante, descobrir uma abordagem que joga no time do nosso cérebro, e não contra ele. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A frustração de tentar, se esforçar e, no fim, não conseguir o resultado esperado. Ela é muito real, mas o motivo, olha, raramente é falta de força de vontade. A ciência mostra que, na verdade, a gente acaba lutando contra a programação mais básica de sobrevivência do nosso cérebro. E é aqui que a chave vira. A cultura da dieta nos ensinou por anos que o fracasso era uma falha de caráter, sabe? Falta de disciplina. Mas a verdade é que estamos diante de uma programação biológica poderosíssima. Não se trata de fraqueza, de jeito nenhum, mas sim de como o nosso cérebro foi desenhado, ao longo de milênios, para nos manter com vida. Então vamos lá, para o nosso primeiro ponto, o paradoxo da dieta. O que a ciência tem a dizer sobre essas abordagens super restritivas? Se prepara, porque a resposta é, no mínimo, irônica. É aqui que a lógica da dieta vira de cabeça para baixo. Vários estudos mostram que, quanto mais rígido o plano, piores tendem a ser os resultados a longo prazo. Em vez de criar controle, a restrição excessiva faz o cérebro entrar em modo de alerta. E o que acontece? Aumenta a obsessão por comida e a chance de exageros. Basicamente, a ferramenta que deveria consertar o problema acaba piorando e muito a situação. Certo. Agora vamos para o centro da questão. O que acontece lá dentro da nossa cabeça quando a gente restringe comida? Pensa nisso como uma batalha interna, onde um dos lados tem, literalmente, milhões de anos de evolução a seu favor. E já vou dar um spoiler, não é o lado da força de vontade. Essa citação da neurocientista Sophie Deram resume tudo de forma perfeita. O cérebro não sabe a diferença entre uma dieta que a gente escolheu fazer e um período real de fome, de escassez de comida. Para ele, restrição é uma ameaça à sobrevivência. E isso dispara todos os alarmes de estresse no corpo, preparando ele para lutar com todas as forças. E esse estresse todo cria um ciclo vicioso, sabe? Tudo começa com a restrição. O cérebro, sentindo berego, reage como? Aumentando a obsessão por comida, principalmente aquelas bem calóricas, que são energia rápida. Inevitavelmente, isso leva ao exagero, à compulsão, e depois? Bom, depois vem a culpa, a vergonha, que nos empurra de volta para o começo do ciclo, muitas vezes com uma restrição ainda mais severa. É uma bola de neve que se autoalimenta. Então, se essa guerra contra o nosso cérebro já está perdida antes de começar, qual é a alternativa? A resposta está em mudar completamente a estratégia, trocar a rigidez pela flexibilidade e a luta pela cooperação com o nosso próprio corpo. Olha só a diferença. De um lado, a gente tem a mentalidade rígida do tudo ou nada, onde um chocolatinho já é visto como um fracasso total. Do outro, uma abordagem flexível que trabalha com permissão. Não existem alimentos proibidos, e isso tira o poder que eles têm sobre a gente, diminuindo drasticamente a compulsão. O resultado? Mais consistência, menos estresse e uma relação muito, mas muito mais saudável com a comida. E a chave para essa flexibilidade é desenvolver a autorregulação. Pensa nela como se fosse reaprender a ouvir os sinais do corpo, uma habilidade que a gente tinha naturalmente quando era criança. Em vez de seguir regras de fora, o foco muda para dentro, para perguntas como: isso que eu estou sentindo é fome física ou é emocional? Meu corpo precisa mesmo disso agora? Ok, mas como aplicar essa flexibilidade de um jeito prático no dia a dia? Para nos ajudar a focar no que realmente importa, vamos usar uma ferramenta visual muito útil, a pirâmide de prioridades nutricionais. Proposta pelo Dr. Eric Helms, essa pirâmide organiza o que é mais importante. E olha só o que está na base de tudo, no alicerce: a consistência, a adesão. De que adianta ter o plano mais perfeito do mundo no papel se a gente não consegue seguir na vida real? Não adianta nada. Só depois vem as calorias, os macros e lá no topo, bem pequenininho, os suplementos. Muitas vezes a gente foca tudo lá em cima e esquece o que realmente sustenta o processo todo. O objetivo, então, não é a perfeição de um dia. É a constância ao longo do tempo. Um dia que não sai como planejado não estraga o processo inteiro. É o que a gente faz na maior parte dos dias que gera resultados que duram, que são sustentáveis de verdade. Agora que a gente já entendeu a mentalidade e as prioridades, vamos para a parte boa, para o que interessa, o que vai no prato. E a notícia boa é que a jornada para uma alimentação saudável
pode e, sinceramente, deve ser cheia de prazer. Saúde não tem cara de privação, de tristeza. Tem cara de comida de verdade, colorida, variada, saborosa. A ideia é adicionar nutrientes, cores, texturas ao prato e não só focar em cortar coisas. É pensar em abundância, não em escassez. E aqui a gente volta para a neurociência. Associar a alimentação ao prazer, em vez de culpa, muda completamente a nossa relação com a comida. Quando comemos com atenção, com prazer, nosso corpo sinaliza a saciedade de forma muito mais eficiente, ajudando a regular as porções de forma natural, sem precisar de regras externas e contagem de calorias. E para terminar, fica essa reflexão. Por tanto tempo, a abordagem foi de batalha, de tentar controlar o corpo a qualquer custo. Mas e se a verdadeira solução for a colaboração? E se, em vez de lutar, a gente simplesmente começasse a ouvir os sinais de fome, de saciedade, de bem-estar, e descobrisse que saúde é um estado de equilíbrio e não só um número na balança? Fica a pergunta.